Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. E hoje, irmão, nós chegamos ao último capítulo da primeira carta do apóstolo São Paulo, enviada para os irmãos que formavam a Igreja do Senhor e moravam na cidade de Coríntios. Por isso que o nome da carta é Primeira aos Coríntios, porque foi enviada para a igreja, para os irmãos. A igreja são as pessoas que moravam lá na cidade de Coríntios e eram seguidoras de Jesus Cristo, fiéis. Então nós estamos hoje no último capítulo, mas hoje o nosso estudo vai ser o capítulo final da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Saudações finais, incentivos para que os irmãos permaneçam na fé no Senhor Jesus Cristo. E o pedido importante, pedido de ajuda para os irmãos ali da Judéia, que passavam por uma seca muito ruim no tempo do Império Romano, mais precisamente no período do imperador Cláudio César, mais ou menos o ano 55 depois de Cristo. Bem, no nosso último estudo, no nosso último vídeo sobre a verdade dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, Paulo confirmou o Evangelho da Graça, que é os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Paulo confirmou aos Coríntios que é esse mesmo, os ensinos de Jesus Cristo, que livra o homem do inferno. E Paulo disse que os irmãos de Coríntios concordaram em obedecer e seguir o Evangelho, que é tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou antes de morrer. Tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou aqui na terra antes de morrer, ressuscitar e subir ao céu. E que os irmãos concordaram em seguir este Evangelho. Através desses ensinamentos de Jesus Cristo, Paulo diz que esses ensinos foi o que Jesus Cristo passou para os apóstolos e passou para ele também. Que ele não adulterou e nem alterou nada. E que isso é que pode livrá-los do inferno. Não só Paulo, mas todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador. Que este inferno é um lugar de tormentos, um lugar de dor e sofrimento que passará por toda a eternidade sem a presença de Deus. Chamado de o Lago de Fogo, como está escrito lá em Apocalipse. Mas só seremos salvos deste inferno, diz o apóstolo Paulo, se mantivermos os ensinos de Jesus Cristo exatamente como ele nos ensinou e exatamente como eu, Paulo, ensinei a vocês, irmãos de Coríntios, disse o apóstolo Paulo. Tem que seguir tudo na regra. E a regra foi a seguinte, o ensino foi o seguinte, que Jesus Cristo morreu para pagar os nossos pecados lá na cruz do Calvário, como diz a Bíblia, e que foi sepultado e que ao terceiro dia ele ressuscitou, como fala também a Bíblia. E que Jesus Cristo, depois de ressuscitar dos mortos, foi visto pelo irmão Cefas, que é Pedro, e depois foi visto pelos 12 apóstolos dele. Depois, esse mesmo Jesus Cristo, já ressuscitado, foi visto também por 500 irmãos de uma só vez. E desses 500 irmãos que viram Jesus Cristo, a maioria deles ainda vivia naquele tempo de Paulo, que Paulo estava escrevendo esta carta, mas alguns realmente já tinham falecido. E depois que Jesus Cristo apareceu para esses 500 irmãos, Jesus Cristo ainda foi visto pelo apóstolo Tiago, e depois, mais uma vez, por todos os apóstolos. E por último, disse Paulo, Jesus Cristo apareceu a ele, lá no caminho de Damasco, quando ele perseguia a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele ali na cidade de Damasco, no país da Síria, ele caiu do cavalo e se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Ali, finalmente, na entrada da cidade de Damasco, na Síria. E Jesus Cristo apareceu para Paulo, ele diz, por último a ele diz como se fosse como um filho abortivo. O que é um filho abortivo? Como um bebê já morto antes de nascer. E por que isso? Era porque Paulo perseguia a igreja do Senhor ferozmente e já tinha matado muitos dos seus seguidores, os seguidores de Jesus Cristo. Por isso hoje, Paulo, naquele tempo, Paulo não se considerava o menor dos apóstolos.
que ainda não sou digno, dizia ele, de ser chamado de apóstolo, mas pela graça de Jesus Cristo eu sou o que sou, eu, Paulo, o apóstolo, que apesar de ter sido perseguidor da igreja de Jesus Cristo, antes e hoje ser apóstolo dessa mesma igreja, mesmo assim eu, Paulo, me considero o menor dos apóstolos, mas também tenho a consciência e considero todas as letras que, pelo favor imerecido de Deus chamado de graça, eu sou o que sou hoje. E esse favor da parte de Deus não foi em vão em mim. Eu respeitei e considerei as ordens e vontades de Jesus Cristo. Apesar de me considerar menor que os apóstolos, eu trabalhei no Evangelho muito mais do que eles. Não eu, disse o apóstolo Paulo, mas a graça, a bondade de Deus que está em mim. Então, irmãos, sejam eles, disse o apóstolo Paulo, sejam eles os apóstolos, ou seja eu, assim nós pregamos o mesmo evangelho e assim vocês acreditaram e aceitaram. Ora, irmãos, se vocês aceitaram aquilo que nós pregamos, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, então por que alguns aí no meio de vocês estão dizendo que não há ressurreição dos mortos? Então, Jesus Cristo não ressuscitou? E se essa blasfêmia de que não existe ressurreição dos mortos fosse correta, a nossa pregação não valeria de nada. É tudo em vão, irmãos. E nós, os discípulos verdadeiros, somos considerados falsas testemunhas de Deus, porque dizemos que Jesus Cristo ressuscitou e temos testemunhas disso, como os próprios apóstolos. E, ao mesmo tempo, alguns do nosso meio dizem que não há ressurreição dos mortos. Se Jesus Cristo não ressuscitou, é em vão a vossa fé, irmãos. E ainda permanecemos nos nossos pecados, porque a certeza de que Deus recebeu a morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados é exatamente a ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Essa é a prova de que todos os nossos pecados foram apagados. Se ele, Jesus Cristo, não ressuscitasse, então Deus não teria perdoado os nossos pecados e, consequentemente, nós não seríamos salvos. Se esperarmos em Jesus Cristo, irmão, somente nessa vida agora, e não depois que morremos ou depois da morte, se nós esperarmos só aqui nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, irmão. Graças a Deus que Jesus Cristo ressuscitou sim. Ele perdoou os nossos pecados pela eternidade, para depois da morte. Não é somente para agora não. Ele perdoa agora e para nos salvar depois da morte também. Mas graças a Deus que Jesus Cristo ressuscitou sim. E foi o primeiro a fazer isso. Fazer isso o quê? A ressuscitar? Mas muitos na Bíblia já ressuscitaram antes também. Lázaro, por exemplo, o próprio Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. E por que Jesus é o primeiro a fazer isso? A primícia. Mas Jesus Cristo foi diferente. Foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer novamente. Por isso que ele é o primeiro. Ele ressuscitou para viver eternamente, não morrer mais. Pois todos os outros das Escrituras Sagradas que ressuscitaram, inclusive Lázaro, voltaram a morrer de novo. Estão debaixo da terra agora. Mas Jesus Cristo não. Ele foi o primeiro a morrer, ressuscitar, subir ao céu e viver eternamente. Jesus Cristo ressuscitou uma só vez para viver por toda a humanidade. Por toda a eternidade, que digo. Jesus Cristo abriu o caminho para nós. Ele foi o primeiro para que todos nós também experimentemos o mesmo. O que devemos experimentar, irmãos? Morrer, ressuscitar, para nunca mais morrer novamente e viver para sempre, quando chegar finalmente a nossa hora. Porque assim, irmãos, da mesma forma que a morte veio para toda a humanidade por causa do pecado de um só homem, que foi o pecado da desobediência de Adão, o primeiro homem, assim também a ressurreição dos mortos, junto com a imortalidade, veio por um homem para todos os homens, ou seja, através de Jesus Cristo. Porque da mesma forma que Adão pecou e depois teve que enfrentar a morte de seu corpo, todos os homens que vieram dele, inclusive nós hoje, vieram de Adão, foram obrigados a morrerem também um dia. Todos nós teremos que morrer por causa de Adão. Assim também, todos terão vida eterna agora. Todos que aceitarem Jesus Cristo como Salvador ressuscitarão para nunca mais morrer, para viver eternamente com Jesus Cristo. Mas essa nossa ressurreição, que acontecerá no dia do arrebatamento da igreja, acontecerá tudo na sua ordem, irmãos, disse o apóstolo Paulo. Primeiro foi Jesus Cristo, primeiro a ressuscitar e receber a transformação do seu corpo. Jesus é chamado de as primícias, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer novamente. Depois, em segundo, serão os que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. E agora estão mortos, estão debaixo da terra nesse momento. Seus corpos estão debaixo da terra.
naquele dia do arrebatamento da igreja, eles ressuscitarão e receberão também a transformação dos seus corpos, ficando semelhante ao corpo glorioso de Jesus Cristo, para viver eternamente. Porque o arrebatamento será a vinda de Jesus Cristo com as suas duas fases. Na primeira fase, Jesus vem até as nuvens do céu. Somente ninguém verá, somente a igreja, aqueles que vão ser arrebatados, verá Jesus Cristo vindo até as nuvens do céu. Jesus levará a sua igreja para os céus. Arrebatamento. É nessa primeira fase chamada de arrebatamento que os discípulos fiéis mortos ressuscitarão, e receberão um corpo de glorioso para nunca mais morrer novamente. E terceiro, é aqueles que foram fiéis a Jesus Cristo, estiverem vivos na hora desse arrebatamento. Terão seus corpos transformados semelhantes ao de Jesus Cristo. Então os que saírem de debaixo da terra, já com seus corpos transformados, se encontrarão com os que estiveram vivos e tiveram seus corpos também transformados, e todos subirão junto para as nuvens dos céus, levados pelo Espírito Santo de Deus, que entregará todos a Jesus Cristo nas nuvens do céu. Isso se chama arrebatamento da igreja. Depois Jesus levará todos das nuvens do céu para o céu, para mostrar ao Pai, a Deus. E na segunda fase, Jesus Cristo virá com a igreja, com esses que ele levou para o céu, ele voltará com eles. É a segunda fase. Ele voltará, desta vez ele não vai ficar até as nuvens não, ele vem até a terra para salvar a Israel do anticristo, julgar todas as nações e implantar seu reino milenial na terra, um reino de 1000 anos aqui, neste mundo. Só então, depois disso, do reinado dos 2000 anos de Jesus Cristo na terra, é que virá o fim, quando Jesus Cristo entregará o reino milenial a Deus o Pai. Isso será feito logo depois de Jesus ter aniquilado todo o império humano aqui na terra e todas as potestades espirituais do céu e da terra liderados por Satanás e seus demônios, e o Senhor Jesus acabar com toda a força contrária a Deus. Porque convém e é necessário que Jesus Cristo reine na terra por 1000 anos, até que coloque todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Ora, é evidente, irmãos, que o último inimigo a ser derrotado é a morte. A derrota da morte começa a ser feita na nossa ressurreição, no arrebatamento da igreja, pois receberemos o corpo glorioso, semelhante ao de Jesus Cristo, um corpo que não pode morrer. E terminará, a derrota da morte terminará na ressurreição daqueles que enfrentarão o anticristo na grande tribulação e não negarão o nome de Jesus Cristo, serão mortos pelo anticristo. Durante a grande tribulação, no julgamento das nações, quando Jesus Cristo voltar, ressuscitará a eles, e eles receberão também os corpos gloriosos que não podem mais morrer. Então tudo estará completo. E então, adeus morte, a morte nunca mais sobre esses que receberam os corpos gloriosos. Vocês sabem por quê, irmãos? Todas as coisas têm que ficar debaixo de Jesus Cristo. Foi o próprio Deus que decretou isso. Mas o próprio Deus que determinou que todas as coisas ficassem debaixo de Jesus Cristo, é claro que ele deixou de fora ele mesmo. Não é verdade? Tudo está debaixo de Jesus Cristo, menos Deus, o Pai. Mas quando chegar o momento em que todas as coisas na terra e nos céus estiverem realmente debaixo de Jesus Cristo, então o próprio Filho, Jesus Cristo, se sujeitará por livre e espontânea vontade ao próprio Deus, ao Pai. O mesmo Pai que lhe deu todas as coisas para que Deus seja tudo em todos. Porque nós também, que servimos a Jesus Cristo, estamos também a toda hora em perigo. Não é verdade? Dizendo a verdade, você corre perigo. Dizendo o ensino de Jesus Cristo, você corre perigo. Eu confirmo, irmãos, disse o apóstolo Paulo, que a cada dia morro, me alegrando também em vocês, irmãos de Coríntios. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, está se formando adulto entre vocês, através dos meus ensinamentos. Vocês estão aprendendo e crescendo em conhecimento. Se como homem, eu, apóstolo Paulo, combati contra as bestas feras, ou homens arrogantes, endemoniados e maus lá na cidade de Éfeso, essas bestas feras, irmãos, são homens tão endemoniados, com atitudes tão más, que parecem umas bestas feras. Lá na cidade de Éfeso, Paulo disse que combateu com eles. Do que adiantaria isso, disse Paulo? Essa minha batalha contra os demônios, se os mortos não ressuscitam? Como alguns no meio de vocês aí em Coríntios está dizendo? Dessa forma, comamos e bebamos, porque amanhã certamente morreremos e não temos esperança nenhuma de ressuscitar. Está tudo perdido. Vamos curtir a vida e deixar de obedecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se não há ressurreição, então não há nada. Vai tudo ficar debaixo da sepultura? Mesmo.
Irmãos, isso é uma grande mentira, disse o apóstolo Paulo. É uma heresia demoníaca, irmãos, que não existe ressurreição. Isso é coisa de demônio. Não vos enganeis, irmãos. As más conversações, esses falatórios de doutrina, ensinamento, sem nenhuma base bíblica, corrompem os bons costumes. Tiram o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo disse que há a ressurreição dos mortos. Então como é que alguns de vocês dizem que não há? Mas realmente, irmãos, disse o apóstolo Paulo, eu confesso que pode até surgir dúvidas e que muitos dos irmãos podem até dizer, como ressuscitarão os mortos? E com qual corpo eles virão da sepultura? Já que os corpos que eles tinham quando eram vivos, agora estão podres debaixo da terra. A maioria só restou os ossos. Disse Paulo assim, insensatos irmãos de Coríntios. Por exemplo, a semente que tu planta, a planta ou árvore só sai dali daquele local que tu colocou a semente se a semente morrer primeiro debaixo da terra. Quando a semente morre debaixo da terra é que nasce a planta no lugar dela, da semente que morreu. Eu pergunto, quando tu planta uma árvore inteira? É claro que não, tu planta uma semente e essa árvore esplendorosa nasce a partir da morte dessa semente debaixo da terra. Mesma coisa será a ressurreição dos mortos, dos fiéis seguidores de Jesus Cristo. Primeiro, eles descerão à sepultura e se seus corpos descerão à sepultura, eles morrerão e seus corpos se estragarão. E resta somente os ossos. Simboliza a semente que é plantada e morre para nascer a planta. Nossos corpos morrem debaixo da terra. Só restam os ossos. Na hora do arrebatamento, esses ossos que sobrou será transformado num corpo semelhante ao de Jesus Cristo glorioso e ressurgirão para a glória de Deus de debaixo da sepultura. Porque Deus dá o corpo da forma que Ele quer, irmãos. E a cada semente Deus dá o seu próprio corpo. Nem todas as carnes são iguais. Porque uma é a carne dos homens e outra é a carne dos animais. Uma é a carne dos peixes e outra é a carne das aves. E também há corpos celestes e corpos terrestres. De uma forma é a luz dos corpos celestes, estrelas dos céus, e de outra forma é a luz dos corpos terrestres, os nossos aqui na terra. Aquele que seguiu a Jesus Cristo fielmente morreu, seu corpo vai para debaixo da terra e apodrece. Mas quando ressuscitar, no dia do arrebatamento da igreja, este mesmo corpo ressuscitará em glória. O corpo de um seguidor fiel de Jesus Cristo desceu à sepultura um dia como um corpo degradante, fraco e apodrecido, mas ressuscitará em glória, poder e sem pecado algum, semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Este corpo do seguidor fiel de Jesus Cristo descerá à sepultura em fraqueza, mas ressurgirá em glória com um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. Assim como a semente morre para nascer uma árvore esplendorosa no lugar dela, nosso corpo morre para ressurgir corpo glorioso para os céus, semelhante ao de Jesus Cristo. Pois assim está escrito na Bíblia, que o primeiro homem que foi Adão foi feito alma vivente, quando Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida lá no Jardim do Éden, quando fez ele. Mas o último Adão, que é Jesus Cristo, quando ressuscitou dos mortos, foi feito espírito vivificante. O que é isso? Ou seja, Adão recebeu a vida de Deus. Já Jesus Cristo distribui a vida no seu corpo glorioso. Por isso o corpo de Jesus Cristo podia passar por paredes, portas, flutuar e até subir aos céus, sem precisar de nada. E é esse corpo espiritual glorioso que receberemos na ressurreição dos justos. O primeiro homem na história da humanidade, que foi Adão, ele era da terra, é terreno. Já o segundo homem, que é o Senhor Jesus Cristo, é do céu. Da mesma forma que hoje nós temos o corpo, a imagem do homem terreno, que foi Adão. Da mesma forma, quando ressuscitarmos, teremos o corpo e a imagem do segundo homem, Jesus Cristo, corpo espiritual glorioso e que é do céu. Ficaremos todos parecidos com Jesus Cristo e não com Adão, mas na forma do corpo glorioso dele, de Jesus Cristo. E agora digo isto, irmãos, que nem nessa carne e nem esse sangue que recebemos vindos de Adão, o primeiro homem, pode jamais herdar o reino de Deus. Dessa forma, se faz necessário que todos nós, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, morramos um dia primeiro, para podermos receber o corpo semelhante ao de Jesus Cristo e assim poder herdar o reino dos céus. E eis aqui, vou contar um mistério, disse o apóstolo Paulo. Na verdade, nem todos iremos morrer.
Se na vinda do Senhor Jesus Cristo a esta terra, na hora do arrebatamento, os seguidores fiéis de Jesus Cristo que estiverem vivos nesse momento, eles não passaram pela morte. Terão automaticamente seus corpos transformados em pleno ar, na mesma imagem do corpo glorioso de Jesus Cristo, que não pode morrer. E assim poderemos subir ao reino dos céus com este novo corpo, juntamente com aqueles que ressuscitaram no momento e receberam também os corpos gloriosos. Isso tudo no dia do arrebatamento, que será no momento, no piscar de olho, antes da última trombeta, porque a trombeta tocará, anunciando o arrebatamento, e os mortos que morreram na fé em Jesus Cristo ressuscitarão das sepulturas primeiro, em seus corpos completamente transformados em corpos perfeitos, sem defeito algum. E os que estiverem vivos nesse exato momento terão seus corpos transformados no mesmo estilo do corpo de Jesus Cristo. Porque convém que esse corpo nosso hoje, que é defeituoso, se transforme num corpo perfeito para que possa habitar nos céus. E que este nosso corpo, que é mortal, que vai morrer, se revista da imortalidade, que é o corpo de Jesus Cristo, que não pode morrer jamais. E quando acontecer esta espetacular transformação dos nossos corpos em corpos perfeitos e imortais, aí sim, então se cumprirá a palavra que está escrita na Bíblia, que diz: tragada ou destruída foi a morte na vitória de Jesus Cristo. Onde está agora, ó morte, o teu veneno? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Com nossos corpos gloriosos que não podem mais morrer. Adeus, morte. Ora, amados irmãos, o veneno da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, porque a lei ordena e condena no certo, no correto, quando você desobedece àquilo que foi ordenado. Mas agora não, a graça e o evangelho absolve o pecador, perdoa os pecados dele através de Jesus Cristo, e com um corpo perfeito que não pode mais pecar, então a vitória é nossa por causa de Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos amados e queridos irmãos, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, sedes firmes, sedes constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, nem para o Senhor, porque Ele lhe dá o corpo perfeito. Se alegrem, irmãos. Estas foram, irmãos, as espetaculares palavras do apóstolo Paulo em nosso último estudo, irmãos. Realmente, muito mistério revelado, muita coisa ensinada. Quem conhece o Evangelho conhece tudo, irmãos, não precisa de nada e sabe perfeitamente em quem realmente acreditou, que é no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois desses ensinos poderosos, o apóstolo Paulo escreve o último capítulo dessa carta. Hoje encerraremos a primeira carta aos irmãos que formavam a igreja do Senhor e moravam na cidade de Coríntios. E Paulo agora faz um pedido a eles, dizendo: irmãos da cidade de Coríntios, eu, apóstolo Paulo, pedi aos irmãos da igreja que estão na cidade da região da Galáxia do Sul, que fizessem doações e ofertas para os nossos irmãos de Jerusalém, da Judéia, pois estamos passando por uma grande seca na região profetizada pelos irmãos ali de Jerusalém, e que realmente aconteceu agora no reinado do imperador romano Cláudio César. E desejo que vocês, na cidade de Coríntios, façam o mesmo. Se concordarem, no primeiro dia da semana, que é o domingo, ponham no local separado o que puder ajuntar das doações daquilo que vocês ganham, para que quando eu passar por aí para levar as doações dos irmãos da Galáxia do Sul para Jerusalém, mandarei aqueles que vocês aprovarem por carta para pegar as doações com vocês. E quando eles forem, tudo já esteja pronto, sem ter o trabalho de fazer tudo na última hora, para que peguem as vossas doações e levem para Jerusalém. Se valer a pena, eu também, apóstolo Paulo, vou até aí. E vocês irão comigo também. Porém, agora não posso ir à cidade de Coríntios. Preciso primeiro passar pela região da Macedônia. E pode ser que depois disso eu possa ir até vocês aí na cidade de Coríntios para passar o inverno. Para que assim vocês me acompanhem onde quer que eu vá. Porque eu não quero ver vocês de passagem muito rápido, não. Meus irmãos, espero ficar com vocês algum tempo, que o Senhor, se o Senhor assim aprovar. No momento eu estou em Éfeso e fico até a festa de Pentecostes lá em Jerusalém. Por isso não posso ir agora para a cidade de Coríntios. Além do mais, uma porta grande e eficaz de pregação do Evangelho se abriu para mim, para eu pregar. E como você já conhece, com o inimigo astuto que nós temos, ele se manifesta logo para tentar deter a vontade de Deus. Então Satanás já multiplicou todos os nossos adversários. Estão muitos contra nós, contra quem temos que resistir. Mas se eu não for, irmãos, que
Se eu não for até vocês na cidade de Coríntios, com certeza Timóteo, meu fiel companheiro, vai em meu lugar, irmãos. Observem e cuide bem dele, para que ele não tenha muito temor, pois ele trabalha na obra do Senhor da mesma forma que eu também. Portanto, ninguém despreze ele, porque ele é jovem, mas sempre acompanhe ele em paz, para que ele venha até mim aqui em Éfeso, trazendo boas notícias de vocês, pois estou esperando ele junto com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, pedi a ele que fosse até vocês, mas ele não quis ir por um motivo superior. Porém, ele com certeza vai quando aparecer uma oportunidade boa. Então, vigiem, irmãos, fiquem firmes na fé, se comportem com valor e se fortaleçam muito na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e que todas as coisas entre vocês sejam feitas com o amor que Jesus Cristo ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Irmãos, saber que a família do irmão Estéfano são os primeiros na Ásia com a fé em Jesus Cristo, e que eles têm se dedicado muito em cuidar e zelar pelos irmãos que se entregam ao Senhor ali. Quero que vocês fiquem à disposição dessa família para auxiliá-los no que eles precisarem. Não só a eles, mas a todos aqueles que trabalham e se entregam na obra do Senhor. Fico muito feliz com a vinda de Estéfanos, de Fortunato e também de Arcaico, porque eles me deram apoio sincero, companhia e muitas alegrias que faltou da parte de vocês, porque vocês estão longe de mim agora e as saudades são grandes. Eles me consolaram nessa parte, a saudade que tenho de vocês, irmãos, porque eles consolaram meu espírito e também o vosso. Eu peço que reconheçam eles como fiéis a Deus, com muito amor. E as igrejas da Ásia saúdam vocês, meus amados irmãos, aí na cidade de Coríntios, o irmão Áquila e Priscila, sua mulher, com toda a sua família, que forma a igreja do Senhor em sua própria casa, saúdam a vocês com muito afeto e amor, e todos os irmãos vos saúdam com a paz do Senhor, de Jesus Cristo. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, que é o beijo no rosto. Saudação, irmãos, da minha própria mão, eu, apóstolo Paulo, que escrevo essa carta a todos vocês aí na cidade de Coríntios. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, então seja um anátema, seja um amaldiçoado. Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vocês em Jesus Cristo. Amém. Final, irmãos, da primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos ali de Coríntios. Chegamos, enfim, ao final desta primeira carta aos irmãos que formavam a igreja do Senhor e moravam na cidade de Coríntios. Paulo agora sai da cidade de Éfeso, onde escreveu essa carta, mais ou menos no ano 53 depois de Cristo, e vai para Macedônia, ali mesmo na região da Grécia Antiga, onde ele escreve a segunda carta dirigida aos irmãos ali da cidade de Coríntios, um ano depois da primeira, mais ou menos no ano 56 já depois de Cristo. Queremos lembrar aos irmãos que temos uma pausa no estudo dos ensinamentos da Igreja do Senhor, no estudo dos ensinamentos da Igreja do Senhor, ali em Atos dos Apóstolos, quando Paulo vai para Jerusalém para ser preso. Paramos para justamente falar das cartas dele. Depois voltaremos de novo para lá para terminar. Assim que terminarmos essas cartas, antes da prisão de Paulo, nós voltaremos para lá e estudaremos a prisão de Paulo e as cartas que ele escreveu depois em prisão já. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 1 a 24, final da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que estes ensinamentos estão aí gravados. Os irmãos estudem, procurem saber, para crescermos no Evangelho, crescermos nos ensinos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.